portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua. Nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua. Boa noite. Este é o primeiro programa da nova série do Nossa Língua Portuguesa. Talvez você em casa esteja perguntando o que é que o Pasquale está fazendo aí, em pé, com poltronas, um cenário diferente. Normalmente eu faço comentários sobre língua portuguesa a partir de música, a partir de propaganda. Agora eu vou também entrevistar pessoas, eu vou trazer aqui pessoas que usam a língua no seu dia a dia, no seu trabalho. Eu vou conversar com escritores, com poetas, com jornalistas, com cantores, com compositores. Gente que mexe com a língua no seu dia a dia. Hoje eu vou conversar com os sobrinhos do Ataíde. Vai ser uma conversa esclarecedora. Depois você vai ter Titãs, Lulu Santos e Lobão. E eu volto já já. Nossa língua, nossa língua. Que prazer, hein, moçada? Muito obrigado. Vocês são o máximo, né? Poxa, e eu quero apresentar aqui o Marco, né? O Marco Bianchi, o Felipe Xavier e o Paulo Bonfá, que tem, né? Que posso parentes, falar, música. tem pedigree, né? Tem pedigree pesado. Né? Verdade. Bom, é um prazer para a gente estar aqui e ainda sou obrigado a dizer que você foi uma das poucas pessoas que recentemente lembrou do Luiz Bonfá, do violonista Luiz Bonfá. Pois é, grande Luiz Bonfá. Vamos falar aqui dessa maravilha que é o texto, né? O texto Super Dicionário Manual de Gramática a nível de Holanda. É bom deixar claro por que a nível de Holanda. Por quê? A nível de Holanda é o nome, assim como nós temos o Aurélio Buarque de Holanda, este é o A Nível de Holanda, uma livre interpretação dos sobrinhos do Ataíde. Com H, né? Com H. Com H. A nível com H. Aliás, que tal a gente já começar vendo mesmo a coisa e tomando o pé da situação? Vamos ver. Super Dicionário e Manual de Gramática a nível de Holanda. O mais recente lançamento de sucesso a nível de Holanda. Desvende os mistérios da língua. Saiba por que você não pensa de que, acha de que ou considera de que nada. E no capítulo especial O Problema, você descobre que o Brasil não tem problemas, só problemas e problemas. Conheça a milenar técnica de pensar antes de falar. Entenda por que não há razões para diversão na frase eu divirto ou motivos para esforço na frase eu esforço. E no anexo a nível D, em branco, você compreende por que nunca houve, nem haverá nada a nível de São Paulo, a nível de Brasil ou a nível de mundo. Moçada, o pessoal se enxerga aqui ou não? Eu acho que muitas pessoas vestem a carapuça, né? Ouvindo isso aí, elas começam a se corrigir, né? Parar de falar o a nível D gratuito. Esse a nível D, vocês vão lá, francamente, eu acho que esse a nível D é legal para chuchu, ele tem um baita sentido, né? A pessoa que fala a nível de aéreo, por exemplo, é um negócio, eu acho fundamental a nível D. A nível de comida, a nível de São Paulo, a nível de Brasil, nível né? do A mar, nível de né? entrevista. Sabe que a gente tem essa implicância com a nível D, que é sua, é também nossa há muito tempo, já uma implicância antiga. Então a gente, além desse quadro, que é um quadro que já no nome satiriza esse uso errado, essa expressão que não existe, né, que não tem sentido, a gente tem um personagem também, que é o Tucas Azaueira, que é um bicho grilo, todo metido a falar bonito, e que tem no a nível D a sua principal frase, assim, é uma palavra que ele mais usa, não existe nenhum raciocínio que ele faça sem apelar para o a nível D. A grande preocupação talvez seja passar para as pessoas, apresentar a coisa de uma maneira que se perceba que é errado, né? Então, um personagem que ele exalte tanto isso que a pessoa comece a se tocar que realmente é um absurdo, ou que você interprete, mas de maneira a mostrar que está errado, né? Infelizmente, eu acho que as pessoas, isso não traz resultados práticos tão favoráveis. As pessoas continuam falando a nível D, e em certos casos é até aceitável, mas comunicadores, políticos, você vê tanta gente importante falando assim, dói no ouvido. E para que você em casa não tenha nenhuma dúvida, esse a nível D
não quer dizer nada. Você sobrevive tranquilamente sem o anível D. Ele é tão útil, mas tão útil quanto uma banana vermelha, não é? Tão útil quanto, não é? Moçada, só um tempinho que o papo tá bom, mas, né? Daqui a pouquinho a gente vai continuar. Só um segundo. Nossa língua, nossa língua. Todo mundo sabe que o que se fala não se escreve. A língua falada é diferente da língua escrita. A língua escrita é formal, a língua falada é um pouco mais livre, é mais solta. Permitem-se coisas que na escrita não se permitem. Por exemplo, uma vez aqui na nossa língua portuguesa, explicando um assunto qualquer, eu disse, é capaz de alguém achar... Uma telespectadora ligou para cá perguntando, o professor disse, é capaz de alguém achar, isso é correto? Formalmente não. Essa expressão, é capaz de alguém achar, é muito comum na fala, mas não se deve escrever. No lugar dela deve entrar algo como, é possível que, é provável que. Você vai ver agora uma canção em que aparece uma expressão que é muito comum na fala, no bate-papo, mas que também não deve frequentar o chamado padrão escrito, o padrão formal da língua. Veja lá. Você apareceu do nada e você mexeu demais comigo. Não quero ser só mais um amigo. Você nunca me viu sozinho e você nunca me ouviu chorar. Não dá pra imaginar quando é cedo ou tarde demais pra dizer adeus, pra dizer jamais. Os Titãs cantaram pra gente para dizer adeus, e nessa letra há um trecho que diz, não dá para imaginar quanto, tal e tal. Não dá pra, não dá para, tudo bem, maravilha, é uma música popular, isso se fala, isso se canta, isso se diz. Isso não se escreve. No lugar de não dá para, o que se deve fazer no texto formal é dizer não é possível ou algo equivalente. Isso você vai ver, é um recurso, essa história do não dá pra, é um recurso muito comum, recorrente. Veja um outro exemplo. Uma noite ela me disse, quero me apaixonar. Como que pede desculpa pra si mesmo? A paixão não tem nada a ver com a vontade. Quando bate ao lado, o desejo não dá para controlar, não dá. Porque pra planejar eu ligo o rádio e blá blá, blá 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 blá, eu te amo. O Lobão também usou o não dá pra, não é possível. E aí, como é que a gente fica? Isso está errado? Isso não está errado. Isso é adequado a um determinado nível de linguagem. A fala, por exemplo, todo mundo fala isso e vai continuar falando. Na hora de usar o padrão formal da linguagem, nem pensar. Não dá para usar isso no padrão formal. Ou seja, não é possível usar isso no padrão formal. É isso aí. Nossa língua, nossa língua. E na compra do primeiro fascículo, por que eu não posso ser meia burra? Você leva o segundo, ignorância. E o terceiro, menos força, uma questão de ponto de vista. Super Dicionário e Manual de Gramática a nível de Holanda. Mais um lançamento de 1000 folhas em todos os estados. Oferecimento. Gazetão de Tu, o maior jornal do país. Que tal a gente falar aqui dessa história do meia burra? Como é que é isso aí? A pessoa ela não pode ser meia burra, assim como ela também não pode ser meia mussarela, eu imagino, né? Ou ela é meio ou ela não vai ser meia feminina. É a mesma coisa do menos, né? Que vai concordar, eu estou menos cansado, ou ela é menos boa, menos engraçada. Tem pessoas que fazem essa concordância com o substantivo. Que é uma mulher, depois, né? Afinal de contas é uma mulher, então ela é meia burra, metade do corpo burra. É uma lógica aí
A lógica popular. Uma lógica maluca. Seria o caso de falar que a mulher que está meia cansada, quando ela não estiver meia, ela estará muito cansada, não é? Será realmente interessante. Mulher meia cansada, pouca cansada, muita cansada. Ou vai ver, ela tá usando a mesma meia há muito tempo, ela tá com a meia cansada, né? E a meia... e a meia está meia, digamos... Bom, deixa pra lá, o telespectador entendeu. Eu acho que vale a pena ressaltar, assim, nossa humilde contribuição para esse programa, mensagem para as pessoas, para o público, prestar atenção sempre à milenar técnica de pensar antes de falar. Acho que se as pessoas pensassem 5 segundos a mais antes de falar as coisas, metade dos erros talvez não acontecesse da maneira que acontece. Que história é essa? É preciso pensar antes de falar? A gente tem treinado muito isso, assim. A gente pensa, aí depois a gente fala. Qual é o intervalo entre uma coisa e outra? Se a gente não estiver respirando ao mesmo tempo, hoje, a gente já consegue fazer quase simultâneo, né? O público de casa não está percebendo. E o papo de vocês com o futebol? Como é que é esse negócio? O programa Bola Fora, que a gente está fazendo, é uma sátira das transmissões esportivas, né? As transmissões dos campeonatos de futebol. Então, a gente pega meio no pé dos narradores, os famosos narradores aí, das várias emissoras, que todos têm mais ou menos os mesmos carcoetes, né, de transmissão. Então a gente segue mais ou menos essa linha e faz uma narração com humor de um compacto de um jogo do Campeonato Brasileiro. Então... Subvertendo pérolas aí, né? O time suécio, o time bélgico, a seleção Noruega. Apesar que... O time bélgico e o time belgicano também. É um time... O time belgicano é muito forte, né? É fortíssimo. É lógico que a gente não pretende ser os donos da verdade aqui em matéria de língua portuguesa, que a gente também comete erros que as pessoas cometem no dia a dia. Mas, de qualquer forma, eu acho que o importante é você se esforçar para falar, né, corretamente, para não cometer determinados erros. Isso a gente faz tanto ao falar quanto ao escrever o programa. Agora, a gente tem também personagens que são o extremo oposto disso, né? No rádio, por exemplo, o Peterson Foca, que é um surfista, que ele fala tudo errado. Ele é o rei de falar errado. Fala exclusive, é a frase o importante é que o erro de português ele seja proposital, né? Sim. Então, até tem um exemplo em que não foi proposital o erro, que era um seriado que a gente faz, chamado Os Pagões. Depois de vários anos a gente descobriu que estava errado. Mas, de qualquer forma, como é um programa de humor, acaba tendo essa desculpa, né? De ter Os pagãos viraram pagões. Essa história do plural de palavras que terminam em ão... É um erro grave, né? Vocês sabem qual é o plural de refrão? Refrões. Todo mundo aposta no plural de refrão como refrões. Procure nos dicionários e você vai descobrir que pode ser refrãos ou refrães, menos refrões. Que é aquele em que todos apostaríamos e, eu disse todos apostaríamos, eu também apostaria nesse, né? E cairíamos todos do cavalo. É por isso que assistimos todos a Nossa Língua Portuguesa, né? Cometemos esse tipo de erro. Nossa língua, nossa língua. Você lembra o que é particípio, palavrão, não é? O nome talvez você não lembre, mas a coisa você conhece. Falado, beijado, bebido, esquecido, e por aí vai. Há verbos, muitos verbos, que têm 2 particípios. E aí, na hora de escolher um ou outro, pinta a confusão. Por exemplo, o verbo salvar tem 2 particípios. Salvado, salvo. O verbo entregar tem 2 particípios. Entregado, entregue. E outros tantos têm 2 particípios. A dúvida, nesse caso, é constante. Vamos ver o que é que diz o povo a respeito. Vamos lá. Eu havia entregado ou eu havia entregue o pacote? Eu havia entregue o pacote. Eu havia entregue o pacote. Eu havia entregado o pacote. Eu havia entregue o pacote. Eu havia entregado o pacote. Eu havia entregue o pacote. Havia entregado. Eu havia entregado o pacote. Você teve a paciência, ou como diz a garotada, você teve a manha de contar aí quem falou entregado, quem falou entregue? Acho que ficou no empate, não é? Mais ou menos no empate. Isso porque as pessoas estão respondendo a uma pergunta para a televisão, microfone, não sei o quê, elas têm a tendência de parar e pensar um pouco. Na fala do dia a dia, na linguagem espontânea, eu acho que as pessoas tendem a usar o chamado particípio breve, o chamado particípio curto, aquele que não termina em ado ou ido. Isso na fala livre, espontânea.
As gramáticas não concordam muito com isso. As gramáticas dizem que quando o auxiliar é ser ou estar, aí sim se usa o particípio curto, breve. Quando o auxiliar é ter ou haver, dizem as gramáticas, o que se ensina é que o uso correto, o uso formal, o uso oficial e tal, é do particípio longo, aquele que termina em ado, termina em ido. Então, tinha entregado, foi entregue. Vamos ver se o povo pratica essa regra. Vamos ver. O árbitro tinha expulsado ou tinha expulso o jogador? O árbitro tinha expulsado o jogador. Expulso o jogador. O árbitro tinha expulso o jogador. O árbitro tinha expulsado o jogador. Expulso o jogador. Ele foi condecorado por ter salvo ou por ter salvado alguém? Ter salvo. Ter salvado. Ele foi condecorado por ter salvo alguém. Por ter salvo alguém. Foi decorado por ter salvado. Parece que não pratica muito não, né? Aquilo que eu disse, ou seja, a tendência na fala é pelo uso da forma curta, da forma que não termina em ado ou ido. Você ouviu aí salvo mais do que salvado? Eu não sei, eu não fiz a conta, mas acho que apareceu mais salvo do que salvado e apareceu mais expulso do que expulsado. De qualquer maneira, eu repito a regra para você. A regra oficial, ter e haver, particípio que termina em ado ou ido, ser e estar, particípio que não termina em ado ou ido. Detalhe, isso para verbos que têm dois particípios. A moçada por aí anda falando, eu tinha chego. Eu tinha chego? Não, eu não tinha chego, não, eu tinha chegado. Chegar tem um particípio só, chegado. E nem que tivesse dois, nem que ele tivesse dois, eu poderia dizer tinha chego, né? Porque o verbo ter exige o particípio longo. Mas sem essa de dizer que tinha chego, não tinha chego não, tinha chegado. Verbos de um particípio só, não há escolha. Verbos de dois particípios, a regra é a que você acabou de aprender. É isso aí. Nossa língua, nossa língua. Vocês têm medo de alguma repercussão negativa, de achar que o que vocês fazem é preconceituoso ou não? Já pintou isso? Já aconteceu? Já pintou. Nós fizemos recentemente não foi uma campanha, mas nós desenvolvemos quadrinhos para toalhas de bandeja de um fast food aqui de São Paulo. E uma das histórias dessas toalhas de bandeja era do Seu Gilmar e Marquinho. Seu Gilmar é o pai, Marquinho é o filho. O pai sempre fala, Marquinho. E o filho é um menino que idolatra os Estados Unidos. Acho que os americanos são muito melhores que o Marco faz. Os americanos são muito melhores. E justamente isso é um quadro que é uma crítica às pessoas que idolatram os Estados Unidos e acham que tudo no Brasil é uma porcaria e tal. E é justamente uma crítica falando disso. Sejam patriotas, entendeu? E as pessoas escreveram cartas para lá, para esse fast food, dizendo que era um absurdo, que isso era falta de patriotismo, não sei o quê, quando justamente era o contrário. Né? Eu participei de uma campanha publicitária aí, eu satirizo o plural de hambúrguer, que as pessoas falam hambúrgueres, né? E eu digo, o plural de mulher não é mulheres, o plural de mar não é mars. Eu recebi carta de gente dizendo que isso é preconceito contra a gente do interior. Como se eu estivesse com isso dizendo que o pessoal do interior fala mars. Ninguém fala mars. Eu quero dizer que ninguém fala mars, que ninguém fala mulheres. E que se ninguém fala mulheres nem mars, não é para falar hambúrgueres. Entendeu? Não há, as pessoas entendem, sabe? E você, eu mesmo acompanhando o seu programa, você sempre respeita, né, as diferenças regionais, o sotaque de cada lugar, a forma de você falar. Mas o que não pode acontecer são erros que dificultam até a comunicação entre as pessoas, né? Muito obrigado por esse depoimento, e muito importante o que você disse. A percepção de que eu faço isso porque a ideia é essa, realmente é essa. Todo mundo tem a sua identidade preservada e, pelo amor de Deus, né? Exatamente. Como é que é o CD de vocês? Uma coletânea de 37 das nossas melhores histórias, de quando o nosso acervo contava com 800 delas. Hoje já são um pouco mais de 1000. E a gente foi obrigado, na verdade, para poder selecionar, ouvi-las todas, depois ranqueá-las, né, estabelecer
ordem e só Estabelecer couberam... um critério de notas, né? Então a Só gente porque as avaliava e nossas dava histórias nota. são como filhos, né? Não é difícil você dizer eu gosto mais dessa, eu gosto mais daquela, porque todas saíram e foram para o ar, e aí a gente acabou selecionando, e as pessoas perguntam por que 37 histórias? Porque simplesmente não cabia mais no tempo disponível de um CD. Então, São 74 minutos. com as injustiçadas, de repente, já daria para fazer Você pode um... ouvir algumas pérolas do Peterson Foca, que faz todos os erros de português possíveis, do Tucas Azaueira, que floreia, né, todas as frases. Vernáculo. Dele. Enfim, tem bastante... É um material, se você for analisar, né, sobre esse aspecto da língua portuguesa, é um CD interessante. Agora, sobre o aspecto do humor, ele também é muito interessante. Ele é muito interessante. Como está na moda dizer hoje, com certeza, né? Ah, é. Com certeza. tem a personagem que é a Valesca, que ela sempre fala assim, meu, Sheila, com certeza. Bem anasalado, bem paulistano. Apartamento, aquecimento, equipamento, 99,90. O nosso humor é muito baseado, né, nessas expressões que as pessoas usam e vícios de linguagem, né? A gente sempre está usando muito isso para fazer humor. Com certeza. Com certeza. Com certeza. E com certeza eu agradeço muito a vocês aqui. E foi um barato, foi muito legal. Obrigado, a gente que agradece. agradece. A gente agradece. Uma honra estar aqui. Obrigado. Nossa língua, nossa língua. Eu sempre acabo trocando seja por seja, e embora eu sei muitas vezes que seja o seja, mas eu não sei, tem algum momento que eu use o seja? Não sei, eu tenho essa dúvida. Pois é, por que será que as pessoas têm essa dúvida entre seja e seja? É fácil entender. Acontece o seguinte, quando se conjuga esse tempo, o presente do subjuntivo, não fica assustado com o nome não. Presente do subjuntivo é aquela coisa assim, ela quer que eu fale, ela quer que eu beba, ela quer que eu permita. Quando se conjuga esse tempo, presente do subjuntivo, existe um esquema, mais ou menos tranquilo. Qual é o esquema? Verbos terminados em ar, como falar, ela quer que eu fale. Verbos terminados em er ou ir, como fazer, como permitir, ela quer que eu faça, ela quer que eu permita. Então, ar, vogal básica é, ir, vogal básica a, no presente do subjuntivo. O verbo ser termina em er. Então, como é que seria? Vamos ver se o Lulu Santos dá a resposta pra gente. Vamos lá. Fechar o que tem por dentro, natural que seja assim, tanto pra você quanto pra mim. Ainda leva uma cara pra gente poder dar risada, assim caminha a humanidade. O Lulu deu a resposta com categoria, natural que seja. Natural que seja assim. E é natural que seja. Por quê? Porque o verbo ser termina em er. E como eu disse, os que terminam em er fazem o presente do subjuntivo em a. Então o verbo ser segue a regra que é perfeitamente aplicada aqui no caso. Já o verbo estar é uma encrenca. Por quê? Porque estar termina em ar. E como eu disse, os que terminam em ar fazem o subjuntivo presente com a vogal é. Mas estar fura a regra. Por quê? Ela quer que eu esteja preso? Não, ela quer que eu esteja. Ela quer que eu esteja. Esse é o único verbo que fura o esquema. Que esquema? Ar vai dar vogal temática é, ir, vogal temática a. Com exceção do verbo estar. Ela quer que eu esteja. Nada de falar, ela quer que eu esteja. Aliás, por falar em seja, esteja, mais alguém para ajudar a gente a matar de vez essa história. Vamos ver. Você não pode ser forte, seja pelo menos humana. Quando o Papa e seu rebanho chegar, não tenha pena, todo mundo.
pessoal do Barão Vermelho confirmou. Se-já. Nada de seja, então. E cuidado com estar, este-já. É isso aí. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua. Nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua. Nossa língua portuguesa. Nossa língua. Toda vez que te olho, crio um romance, te persigo, mudo todos os instantes, falo pouco, pois não sou de dar indiretas, me arrependo do que digo, em frases incertas, se eu tento ser direto, o medo me ataca, sem poder nada fazer, sei que tento me vencer e acabar com a mudez, quando chego perto tudo, esqueço e não tenho vez. Me consolo, foi errado, um momento talvez, mas na verdade nada esconde essa minha timidez. Você viu, não é? A música aí, chamada Timidez, confirma essa tendência. Te persigo, diz a letra. Me consolo, diz a letra. Em português, ou melhor, no português de Portugal, não seria assim. No português do Brasil, a prática mostra que é assim. Agora veja bem, oficialmente não vale isso. Na hora de escrever, você vai escrever consolo-me, persigo-te e por aí vai. Aliás, sobre o assunto, haverá outras dicas aqui no Nossa Língua Portuguesa para você mastigar e deglutir melhor essa questão da colocação pronominal. É isso aí. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua. Nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua.